fidelidade partidária é um instituto voltado para a proteção do fortalecimento dos partidos políticos. Isso porque os partidos políticos têm uma importância vital na democracia representativa brasileira. Não existem candidaturas avulsas. São os partidos que vão formar dentro dos seus quadros as lideranças políticas, são os partidos que atuam por meio das suas bancadas dentro das casas legislativas e também eles representam uma determinada ideologia, um determinado programa, né? Esse programa, esse estatuto partidário também são atos formais registrados no Tribunal Superior Eleitoral a fim de que o eleitor conheça, né, os valores, a forma de atuação daquele partido. Então, aqueles filiados que conquistam um mandato político por determinado partido ou federação hoje, né, também tem as coligações, mas o Instituto da Fidelidade é voltado para a proteção dos partidos. Esses filiados que foram eleitos, eles, em regra, têm que se manter fiéis, têm que se manter ligados àquele partido por todo o período da legislatura, sob pena de incorrer em infidelidade partidária. Vamos avançar para você entender um pouco mais. Eu trouxe aqui, historicamente, gente, em 2006, 36 parlamentares mudaram de partido entre a eleição e a posse. Aí, nesse contexto político, né, em que houve uma grande perda de algumas legendas, né, de candidatos, foi formulada uma consulta ao TSE, que foi a consulta 1398, no qual foi indagado se a mudança de partidos sem justa causa implicaria em infidelidade partidária. E o TSE entendeu que sim, que seria o caso, sim, de considerar o trânsfuga, né, aquele parlamentar eleito, como infiel. Nessa mesma ocasião, houve aí os mandados de segurança 22.602, 603, 604, perante o Tribunal Superior, perante o Supremo Tribunal Federal, gente. Nesses mandados de segurança, tá? Eu até coloquei aqui. Também foi dada uma resposta positiva aí no sentido de considerar, né, que a mudança de partido sem justa causa ensejaria a perda de mandato eletivo. E o Supremo, eu coloquei até, insta o TSE a legislar, tudo aqui entre aspas, porque na verdade o TSE não legisla, eles pedem, né, resoluções. Mas enfim, o Supremo Tribunal Federal, em razão da importância dessa matéria, né, expediu essa orientação para que o TSE regulamentasse, disciplinasse esse procedimento da infidelidade. Então, adveio a resolução 22.610 de 2007, que a princípio havia incluído as eleições majoritárias na regra da fidelidade partidária, tá? Depois foi excluído a questão da eleição majoritária. Na ADI 5081 de 2015, o Supremo Tribunal Federal excluiu a eleição majoritária do sistema da infidelidade e explicou o seguinte, que no sistema proporcional o primeiro voto é do partido, né, os dois primeiros dígitos, que vão determinar o tamanho desse partido no parlamento. Olha só que interessante. O que o Supremo Tribunal Federal falou? Temos que garantir a representatividade desse partido no parlamento. Esse partido recebeu votos do próprio eleitor. Então, o significado da fidelidade partidária também é preservar a vontade do eleitor, evitando essa fuga, essa migração por parte dos candidatos, porque isso também seria uma frustração, né, um desrespeito à vontade do eleitor que, com o seu voto, determinou ali a proporção das forças políticas representadas no parlamento. Então, o artigo 22A, né, após essa fase aí da norma regulamentar, o legislador ordinário, né, introduziu o artigo 22A na Lei 9.096 de 95. Isso foi trazido aqui na Lei 13.165 de 2015, tá? E o tema
recentemente da fidelidade, também foi constitucionalizado, né, na emenda constitucional número 111 de 2021. Então, esse breve histórico é para vocês entenderem um pouquinho desse instituto. Na Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, são previstas aí as justas causas para a migração partidária. Então, o artigo 22A, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo, né? Então já é o parlamentar eleito, que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Consideram-se justa causa para desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Isso aqui é a hipótese, gente, que o próprio partido, tá, se desvia do seu programa, do seu estatuto, né, dos seus objetivos programáticos. Aí o parlamentar pode migrar para outra legenda. Grave discriminação política pessoal dentro do partido. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Isso é o que a gente chama de janela partidária. É naqueles 30 dias que antecedem os 6 meses da filiação, o parlamentar pode mudar de partido para concorrer à eleição por um outro partido ou por uma outra federação. Tem também as cláusulas previstas, né, as cláusulas excludentes, né, as justas causas previstas no próprio texto constitucional, e são duas. Lá no artigo 17, a primeira delas, é possível, é considerada justa causa para a migração aquele que sai de partido que não atingiu a cláusula de desempenho. Parágrafo 5º, né? Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda de mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos de fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Então, determinado partido que não atingiu a cláusula de desempenho, vou falar sobre ela agora, né, abre essa brecha também para que o parlamentar migre para um outro partido que tenha atingido essa cláusula. E essa cláusula está prevista aqui no parágrafo 3º da Constituição Federal, que é a cláusula de desempenho. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, né, gente, ou um ou outro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, a consequência para essa cláusula de desempenho, para aquele partido que não atingiu, os partidos menores, é a perda do acesso, né, aos recursos do fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão gratuito. E eu trouxe para vocês aqui uma lista, em 2018, dos 14 partidos que não atingiram a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, também chamada, né, e que perderam, a partir de 2019, recursos do fundo partidário e tempo de propaganda. E aí eu trouxe uma lista aí desses partidos, tá, que acabaram sendo partidos menores. E aí o que acontece, né? Quando a gente fala em federação partidária, a federação partidária também é uma forma que esses partidos menores têm de se aliarem a outros partidos também para conseguirem superar esse desempenho, essa cláusula de desempenho. Tá? A outra hipótese de justa causa prevista no texto constitucional, que é essa novidade aqui, gente, a emenda constitucional número 111 de 2021, é a anuência do partido. Então, não perderão o mandato, né, os deputados federais, estaduais, distritais e vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos. Eles perderão, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido
para fins de distribuição do fundo partidário ou outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Essa hipótese em que o próprio partido concorda com a saída do parlamentar já era prevista na jurisprudência do TSE e agora foi positivada no texto constitucional. E uma coisa muito importante é que sempre que o parlamentar migra para um outro partido, ele não vai perder o mandato. Porém, ele não leva aquela representatividade para fins de recursos públicos, né, fundo partidário, fundo eleitoral, e nem para fins de tempo de propaganda. Ele não leva com ele para essa nova legenda. Isso permanece, esses direitos permanecem com o partido de origem. No próximo bloco falaremos sobre nulidades do voto, nulidade das eleições, renovação das eleições, suplentes e retotalização.